Pequim está roubando o Mar do Sul da China. Por séculos, essas águas têm sido ameaçadas por conflitos e desacordos. E em 2013, o governo chinês enviou enormes navios para rasgar o fundo do mar e criar ilhas artificiais onde complexos militares eventualmente seriam construídos. Isso acabaria sendo apenas a primeira etapa na evolução da tomada de poder de Pequim no Mar do Sul da China. Mas agora, o que a China viu como uma solução inteligente para arrebatar o controle desta importante via navegável pode acabar sendo um desastre para eles. As ilhas artificiais, onde estão localizadas enormes pistas de pouso, canhões antinavio e mísseis de cruzeiro, estão começando a afundar de volta para o oceano. Então, como Pequim fez tais cálculos errados tão custosos em seus planos para garantir o Mar do Sul da China, qual a causa do afundamento das ilhas? E há algo que a China possa fazer para salvar suas bases militares de caírem no oceano? Em 2013, navios chineses começaram a dragar recifes de coral, fervilhando de vida na parte oriental do Mar do Sul da China. Isso foi feito para fortalecer a posição da China sobre as águas contestadas na região. Ao construir 7 ilhas artificiais com uma área acumulada de cerca de 3.000 acres perto das ilhas Spratly, entre o Vietnã e as Repúblicas das Filipinas, a China conseguiu garantir recursos e controlar as vias navegáveis na área. Os recifes e fundo marinho foram destruídos para produzir materiais para as ilhas artificiais e estruturas militares construídas nelas. Significou mover grandes quantidades de material. Na verdade, estima-se que apenas uma draga chinesa, a Tianjin, movimentou 4.500 metros cúbicos de materiais por hora por conta própria. Isso é o suficiente para encher 2 piscinas olímpicas com coral triturado, areia e pedras. Mas por que a China se envolveu em práticas tão prejudiciais e destrutivas? O que é tão importante sobre o Mar do Sul da China? Na verdade, existem várias razões pelas quais a China deseja tanto controlar a área, e todas podem ser agrupadas em uma das 3 categorias. Primeiro é a importância econômica do Mar do Sul da China. Estima-se que 1/3 do total de envios globais passa pelo Mar do Sul da China. Isso mesmo. Toda vez que você compra algo na Amazon que é feito na China ou em outro país do sul da Ásia, há uma boa chance de que esteja passando pelo Mar do Sul da China a caminho da sua casa. E isso é muito dinheiro. Aproximadamente 5,3 trilhões de dólares em bens e recursos são transportados por essas águas todos os anos. A via navegável é lucrativa por ser a rota principal de navios entre os oceanos Índico e Pacífico. Essa rota está se tornando crucial com o aumento anual do comércio entre África e China. A China entende que quem domina essa região do mundo também controla economias e governos dependentes do Mar do Sul da China para o transporte de mercadorias. A carga que flui pelo Estreito de Malaca e entra no Mar do Sul da China consiste principalmente de petróleo, minerais, metais, alimentos e produtos manufaturados. No total, mais de 60% do comércio global passa pela Ásia. E embora nem tudo passe pelo Mar do Sul da China, uma grande porcentagem passa. A China sabe que se perdesse o controle desta via navegável em um conflito, seria um enorme golpe para sua economia e poder. Ao controlar o Mar do Sul da China, Pequim pode garantir que sua produção econômica permaneça sem obstáculos e que os recursos continuarão a fluir para suas fronteiras. Então, há a segunda razão pela qual a China deseja tão desesperadamente controlar este corpo de água que construiu ilhas artificiais lá, e isso é a vantagem militar que isso lhes dá. Além da importância econômica de suas águas, a importância estratégica também é um fator-chave na decisão de Pequim de rasgar o fundo do mar e construir instalações militares. Por décadas, Manila e Pequim têm batido de frente sobre quem controla o Mar do Sul da China, e quando os tribunais internacionais ocasionalmente se pronunciam contra as tendências expansionistas chinesas, Pequim simplesmente as ignora. A China tem militarizado o Mar do Sul da China, enviando cada vez mais navios de guerra para lá, mas também dando um passo adiante e construindo instalações militares completas em suas ilhas artificiais, ilhas que ficam a menos de 200 milhas da ilha filipina de Palawan. Em um conflito armado, Pequim precisaria de acesso irrestrito ao Mar do Sul da China para mover suas forças e contrariar qualquer agressão. E o que a China realmente está se preparando é para um conflito com os Estados Unidos. As tensões aumentaram devido à postura agressiva da China em incorporar Taiwan às suas fronteiras. E embora a nação insular não esteja inteiramente no Mar do Sul da China, Pequim ainda precisaria controlar a região para mover navios e forças navais para locais-chave.
As ilhas artificiais também proporcionariam uma enorme vantagem estratégica, pois a China poderia monitorar mais de perto e despachar forças para interceptar embarcações que entram na região pelo Estreito de Malaca. As ilhas artificiais e as bases militares nelas também poderiam servir como fortalezas na região que atuam como defesas formidáveis se a China se encontrasse em desacordo com outra potência. Além das vantagens econômicas e militares de controlar o Mar do Sul da China, também existem seus próprios abundantes recursos naturais. Suas águas são preenchidas com nutrientes devido à ressurgência, um processo onde a água fria e rica em nutrientes das profundezas do oceano sobe à superfície, e outros processos hidrológicos nesta parte do oceano. Países na área, como as Repúblicas das Filipinas, Vietnã e Malaísia, dependem muito de suas águas para alimentar suas populações. Sem surpresa, a China também adquire grandes quantidades de peixe do Mar do Sul da China. Pequim utiliza suas ilhas artificiais para estender reivindicações a recursos regionais, incluindo territórios de pesca. Isso levou a uma reação internacional, pois grande parte do Mar do Sul da China deve ser considerada uma zona de livre movimento, já que o território de uma nação se estende a apenas 12 milhas náuticas de suas costas. O limite de 12 milhas náuticas é baseado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estipula que as águas territoriais de uma nação podem se estender até 12 milhas náuticas de sua costa. Além deste limite, as águas devem ser consideradas território internacional, garantindo a liberdade de navegação para todos os países. O Mar do Sul da China tem abundantes quantidades de atum, cavala, anchova, camarão e inúmeras outras espécies. Pequim sabe que quanto mais controle tem sobre os estoques de alimentos na região, mais poder exerce. Além disso, a China precisa garantir que sua enorme população também tenha acesso à comida. Estima-se que a China consuma cerca de 65 milhões de toneladas de frutos do mar por ano. Para contextualizar, os EUA consomem cerca de 7 milhões de toneladas de frutos do mar. Anualmente, isso indica que a China necessita de quase 10 vezes mais. Os frutos do mar, é claro, vêm de todo o mundo, mas o Mar do Sul da China compõe uma grande parte do total de aquisição de frutos do mar para o país. Estima-se que 12% do total de frutos do mar capturados globalmente sejam do Mar do Sul da China. E como a China é a maior vendedora de peixes do mundo, ela precisa garantir que sempre tenha acesso às águas do Mar do Sul da China. A China é responsável por quase 20% do total de capturas marinhas do mundo, o que é 3 vezes mais do que o próximo maior país de obtenção de peixes, a República da Indonésia. A indústria pesqueira chinesa gerou mais de 20 bilhões em exportações há uma década, e o mercado interno de pesca alcançou 75 bilhões em 2021. Vale mencionar que nas taxas atuais, os estoques pesqueiros podem se esgotar até o fim do século. Logo, o controle do Mar do Sul da China pode ser um benefício de curto prazo na produção alimentar. Mas há um recurso muito mais lucrativo sob as águas do Mar do Sul da China: o petróleo. A China é a segunda maior consumidora de petróleo do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. O país consome cerca de 14,3 milhões de barris de petróleo por dia, e a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos estima que existam cerca de 11 bilhões de barris de petróleo no Mar do Sul da China, juntamente com 190 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Essas reservas de combustíveis fósseis não apenas garantiriam um fluxo contínuo de energia para a China, mas também seriam uma exportação lucrativa. Existem muitas vantagens em ser a potência dominante no Mar do Sul da China. Por isso, Pequim criou ilhas artificiais para resguardar seus interesses e estabelecer controle, ainda que suas ações sejam contrárias às leis internacionais. Mas o que a China não pode ignorar é o próprio oceano. E como eles estão descobrindo agora, o Mar do Sul da China não está facilitando sua tomada de poder na região, pois o clima, a água e a geologia da área começaram a desempenhar um papel proeminente no afundamento das ilhas que a China acabou de construir recentemente. O próprio Mar do Sul da China foi criado há cerca de 60 milhões de anos como resultado de atividades tectônicas, incluindo rachaduras e expansão do assoalho oceânico. Abrange uma área de cerca de 1.423.000 milhas quadradas e tem uma profundidade média de 3.976 pés. A seção mais profunda é chamada de Bacia do Mar da China e tem 16.457 pés de profundidade. Dadas essas profundidades, é claro por que a China não tentou construir ilhas lá. A logística e os recursos necessários seriam astronômicos. Então, onde e como a China estabeleceu suas ilhas artificiais?
Construir tais massas de terra não é apenas uma façanha de engenharia, mas também uma atividade de impacto ecológico. E os métodos que a China empregou, como vamos explorar, foram particularmente prejudiciais. Habitats inteiros foram obliterados, a vida marinha pereceu e as repercussões para o ecossistema regional podem persistir por gerações. A primeira coisa que a China teve que fazer foi decidir onde construir suas ilhas artificiais. Eles precisavam ser uma área relativamente rasa com acesso a recursos como recifes, areia e rochas. Eles também precisavam considerar a importância estratégica e a localização dos recursos naturais a oeste, quais queriam ter acesso, razão pela qual foi decidido construir perto das ilhas Spratly um vasto arquipélago de mais de 100 pequenas ilhas atóis e recifes que estão a cerca de 1.000 quilômetros do continente chinês. Para reunir os recursos necessários para construir a base das ilhas, enormes frotas de navios com mais de 90 metros de comprimento dragaram o fundo do mar. Os materiais dragados foram então sugados do leito do mar, canalizados através de tubos e mangueiras e depositados nos locais escolhidos das ilhas. Grandes montes de areia grossa e rochas trituradas compunham a base das ilhas. E uma vez que estavam do tamanho certo, o governo chinês trouxe navios de carga cheios de materiais e equipamentos de construção para construir as estruturas militares em cima das novas massas de terra formadas. Durante esse processo, não apenas o ecossistema marinho foi obliterado para criar os novos materiais para criar as ilhas, mas enormes plumas de resíduos cobriram quaisquer recifes remanescentes na área, sufocando-os até a morte. Bilhões e bilhões de criaturas aquáticas morreram como resultado do processo de construção das ilhas. As empresas de construção chinesas também precisaram realizar o que é chamado de concretagem, que claramente não foi feita corretamente, pois este é agora um dos principais fatores que está causando a desintegração das ilhas artificiais. Idealmente, uma vez que a fundação foi estabelecida, hastes deveriam ter sido cravadas no leito do mar para suportar as rochas de contorno, que protegeriam a ilha da erosão do vento e das ondas. Isso deveria ter sido reforçado com muros de contenção de concreto ao redor da ilha para proteção adicional. Parece que esse processo foi realizado em algumas das ilhas artificiais, mas em outras foi concluído de maneira desordenada, se é que foi, já que os lados das ilhas agora estão desmoronando de volta para o mar. E a China agora tem que se preocupar com o reforço adicional de suas estruturas se planejam manter as ilhas funcionais por mais de alguns anos. Mas o planejamento de construção ruim é apenas a ponta do iceberg com o qual a China vai ter que lidar se quiserem manter suas ilhas artificiais acima da água. O primeiro grande desafio deles é algo que nem mesmo a enorme quantidade de riqueza ou mão de obra da China pode mudar. E isso é o clima. Estima-se que o Mar do Sul da China possa haver até 18 tufões por ano à medida que as mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência das tempestades. Tufões são, na verdade, o mesmo fenômeno natural que os furacões. A única diferença é onde a tempestade está localizada, com furacões se formando no Atlântico e no Pacífico Nordeste e tufões no Pacífico Noroeste. Ambos, furacões e tufões, são ciclones tropicais, que consistem em um sistema meteorológico de baixa pressão rotativo que possui tempestades sustentadas, mas sem frentes. A tempestade deve ter um vento de superfície sustentado de não menos que 70 e 4 milhas por hora para ser considerado um furacão ou tufão. Devido à sua localização, as ilhas artificiais da China certamente serão atingidas por tempestades intensas com bastante frequência, que trazem consigo ondas enormes e ventos poderosos, o que significa que a erosão das laterais da ilha pode acontecer bastante rapidamente. Os padrões climáticos na região tendem a se mover de leste para oeste, protegendo as ilhas graças às Repúblicas das Filipinas. Mesmo com essa pequena quantidade de proteção natural, no entanto, seria vantajoso construir quebra-mares fortes e estruturas duráveis para fins de precaução. Mas nenhuma quantidade de proteção ajudaria se um super tufão varresse a região e as ilhas fossem construídas às pressas e sem muita atenção aos detalhes. E infelizmente parece ser exatamente isso que aconteceu na região. E as ilhas foram construídas às pressas e sem muito controle de qualidade. A missão de Pequim era construir ilhas artificiais no Mar do Sul da China o mais rápido e barato possível. Para fazer isso, pouquíssimas regulamentações ou supervisões foram implementadas nas fases de construção tanto das próprias ilhas quanto das estruturas sobre elas. O resultado de um trabalho mal feito e materiais baratos é que as ilhas artificiais já estão começando a se desintegrar. Faz apenas 8 anos desde que a maioria das ilhas foi concluída, e o fato de já estarem desmoronando não é um bom presságio para o seu futuro a longo prazo. Houve alguns problemas graves com o processo de construção.
O primeiro foi que, embora as próprias ilhas fossem feitas de sedimentos dragados do fundo do mar, as estruturas de proteção, como as paredes de concreto e rocha que cercam as ilhas, precisavam ser feitas usando materiais importados. Para economizar, Pequim provavelmente utilizou concreto e materiais de construção de baixa qualidade produzidos em massa. Isso poderia não ser um grande problema se as ilhas fossem perto do continente, mas a natureza isolada de uma ilha no Mar do Sul da China, constantemente atingida por ondas e tempestades, complica. Materiais de construção que poderiam sobreviver por décadas perto da costa só durarão alguns anos no meio do mar, como a China está descobrindo agora. O outro problema é que as ilhas artificiais foram construídas por empresas chinesas que não tinham experiência no mundo da construção de ilhas. A China não gosta de terceirizar projetos de construção, já que isso é algo em que eles mesmos se especializam. No entanto, provavelmente teria sido benéfico, neste caso, trazer empresas externas que têm experiência na criação de ilhas, para garantir que as massas de terra artificiais, sendo construídas, resistiriam à exposição prolongada a AOS elementos no Mar do Sul da China. Presumivelmente, isso não foi o caso, e agora o oceano está corroendo ambas as ilhas e as instalações militares em cima delas. Mesmo tomando todas as medidas adequadas, utilizando materiais de primeira linha e contratando especialistas para supervisionar a construção, ainda persiste um grande problema. Com o aumento das temperaturas globais devido às mudanças climáticas, o nível do mar também sobe, níveis. Isso ocorre porque o gelo, a neve e as geleiras ao redor do planeta estão derretendo e despejando água nos oceanos, e parece certo que os níveis do mar só vão continuar a subir nos próximos anos. É por isso que as populações de muitas ilhas habitadas ao redor do mundo estão criando planos de contingência para se preparar para o pior cenário. O mar sobe aproximadamente 0,33 cm ao ano. Isso pode não parecer muito, mas com o tempo, o aumento do nível do mar nos oceanos causará inundações massivas em todo o planeta. E isso inclui as ilhas artificiais que a China construiu. Para ilhas que estão apenas a alguns pés acima do nível do mar, os oceanos literalmente poderiam engoli-las até o final do século. Antigas previsões científicas indicavam que, ao reduzirmos a emissão de gases de efeito estufa e frearmos o aquecimento global, a elevação do nível do mar seria de aproximadamente 2 pés até 2021. Contudo, a maioria dos países, como EUA e China, que definiram metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, não as atingiram. Isso significa que o aquecimento global provavelmente aumentará em um ritmo ainda mais rápido, o que resultará em um aumento do nível do mar muito mais rápido do que o previsto anteriormente. Estimativas revisadas agora colocam a elevação do nível do mar em cerca de 1 metro até o final do século XX, o que significa que centenas de ilhas ao redor do globo estarão submersas. Países como as República das Maldivas desaparecerão completamente, e cidades próximas à costa como Nova York experimentarão inundações tão intensas que as pessoas precisarão mudar de usar metrôs para se locomover para embarcar em barcos. E as ilhas artificiais da China não são exceção. Os níveis crescentes de água vão continuar a degradar a integridade dessas ilhas a cada ano. As margens já desmoronando irão rapidamente deteriorar, comprometendo a integridade de estradas, pistas e estruturas na ilha. Enquanto o governo chinês se esforça para resolver esses problemas, terá que investir mais recursos financeiros e mão de obra no projeto. Não está fora do campo das possibilidades que as defesas chinesas no Mar do Sul da China sejam destruídas não por uma nação estrangeira, mas pela própria Mãe Natureza. Mas a Mãe Natureza pode não ter terminado de cobrar sua vingança nas ilhas ainda, pois a agressão e a fome da China para criar ilhas artificiais para fortalecer sua posição no Mar do Sul da China podem realmente levar à sua queda, mesmo antes que os mares se elevem para engoli-los. Veja, todos esses recifes, bancos de areia, manguezais e outros ecossistemas aquáticos naturais que a China destruiu na construção das ilhas criam barreiras que retardam o movimento das ondas e protegem as costas. Ao destruir grandes quantidades de recifes de coral e dragar o fundo do mar ao redor das ilhas, a China pode ter comprometido as barreiras naturais que protegeriam suas bases militares dos elementos. Cientistas descobriram que os recifes de coral podem reduzir substancialmente as inundações e a erosão costeira. Em alguns casos, eles podem reduzir a energia das ondas em notáveis 97%.
Portanto, os recifes que agora servem como base para as ilhas artificiais no Mar do Sul da China teriam protegido a área de tempestades fortes e ondas. Assim, a construção de ilhas pela China pode ser um dos maiores contribuidores para os problemas recentes de afundamento de suas ilhas artificiais. Mas nem tudo é desgraça e tristeza para a China. Na realidade, poderiam adotar algumas medidas para minimizar o afundamento das ilhas. Mas antes de entrarmos nas possíveis soluções, vamos ter uma melhor ideia de onde estamos hoje e o que exatamente está nas ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Em 1947, a China fez sua primeira reivindicação oficial ao Mar do Sul da China após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Na época, a China estava sob o domínio do Partido Nacionalista Kuomintang e eles apresentaram uma reivindicação introduzindo a linha das 11 traços, uma linha de demarcação em um mapa que circundava a maioria do Mar do Sul da China, sugerindo que tudo dentro desta linha era território da China. Essa linha basicamente se tornou uma afirmação gráfica da reivindicação da China sobre quase todo o Mar do Sul da China, cobrindo uma vasta extensão e numerosos grupos de ilhas. Como resultado desta reivindicação, as Ilhas Pratas, o Banco de Macclesfield, e as Ilhas Paracel e Spratly foram todas consideradas como pertencentes à China. No entanto, em 1949, quando o líder comunista Mao Zedong chegou ao poder, grandes reformas foram promulgadas. Em 1953, o Partido Comunista Chinês revisou algumas de suas reivindicações mais antigas e modificou a linha do mapa para ter apenas 9 traços, efetivamente removendo o Golfo de Tonkin da costa leste do Vietnã de suas reivindicações territoriais. A nova linha de 9 traços estabeleceu um precedente histórico para a China, usado por Pequim hoje para justificar suas ações no Mar do Sul da China. Nas próximas décadas, as tensões entre Vietnã e China permaneceram altas, pois ambos os lados lutavam por território no Mar do Sul da China. Em 1988, a Marinha Chinesa afundou 3 navios vietnamitas, matando 74 pessoas. Foi durante esse período que a China se tornou mais assertiva e dominante na região. E logo ambos os lados começaram a ocupar diferentes recifes no Mar do Sul da China para monitorar as ações do outro. Então, em 1992, a China aprovou a Lei sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua. Esta declaração da China afirmava que tinha o direito de reivindicar a totalidade do Mar do Sul da China como seu próprio território, devido ao controle histórico da região pela dinastia Xia entre os séculos 20 e 1 e 16 a.C. Isso mesmo, era baseado em fronteiras que tinham aproximadamente 4.000 anos e foi feito principalmente para impedir que os Estados Unidos e a União Soviética passassem um acordo para permitir a liberdade de navegação para navios de guerra na área. Em 2009, a Malásia e o Vietnã apresentaram uma proposta conjunta às Nações Unidas para permitir que eles tivessem acesso às prateleiras continentais, além de suas fronteiras costeiras acordadas. No entanto, a China viu isso como uma manobra de outras nações para invadir seu território no Mar do Sul da China. Foi neste ponto que os Estados Unidos entraram na discussão e defenderam o acesso aberto a OS comuns marítimos da Ásia. Isso era uma das últimas coisas que a China queria, pois tentava desesperadamente manter os EUA e seus aliados à distância. Em novembro de 2013, o Ministério da Defesa da China anunciou a Zona de Identificação de Defesa Aérea do Mar da China Oriental, que exigia que todas as aeronaves não comerciais submetessem planos de voo antes de entrar na área. Esta zona não incluía o Mar do Sul da China, mas isso era porque Pequim tinha outros planos na época. No mês seguinte, descobriu-se que navios chineses haviam começado a dragar perto das ilhas Spratly, onde eventualmente construiriam suas ilhas artificiais com bases militares sobre elas nos próximos 2 anos. Em outubro de 2015, um navio de patrulha da Marinha dos Estados Unidos passou a menos de 12 milhas náuticas de uma das ilhas sob o pretexto de liberdade de navegação. Após coletar mais informações, o secretário de Defesa dos EUA, Ash Carter, instou Pequim a parar seus projetos de construção na região, expressando preocupação com a militarização do Mar do Sul da China. Em 2016, surgiram relatórios de que Pequim havia implantado mísseis superficiais na Ilha Woody, na cadeia de Ilhas Paracel no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos afirmaram que este ato militarizou ainda mais o Mar do Sul da China, mas Pequim respondeu que os mísseis se enquadravam em seus direitos defensivos. Em 18 de maio de 2018, o primeiro bombardeiro chinês pousou na Ilha Woody, um Jianghagat-6. Esse bombardeiro alcança qualquer alvo no Mar do Sul da China.
incluindo as Repúblicas das Filipinas, o que levou a tensões ainda maiores na região. Nos próximos anos, a China continuou a expandir sua presença militar no Mar do Sul da China, e hoje existem equipamentos de radar sofisticados e grandes canhões em várias das ilhas artificiais, juntamente com longas pistas que podem suportar um grande número de aeronaves. Em outubro de 2022, um fotógrafo chamado Ezra Akayan conseguiu garantir uma viagem a bordo de um voo que passou pelas ilhas artificiais da China, e ele tirou várias fotos que ajudaram os analistas a identificar o que os chineses realmente construíram. Descobriu-se que as ilhas tinham posições de armas navais, grandes cúpulas de radar e instalações de hangares que poderiam abrigar aeronaves. A extensão em que essas ilhas foram desenvolvidas em tão pouco tempo foi tanto alarmante quanto surpreendente para os observadores. No entanto, isso dá credibilidade à teoria de que as defesas e a própria construção da ilha provavelmente foram apressadas. É por isso que agora estão começando a perder sua integridade estrutural e a erodir. Dito isso, algumas das ilhas ainda estão bem preparadas para o conflito. Eles têm pistas longas que são capazes de aterrissar a maioria dos tipos de transportes, caças e bombardeiros. Há também um número de navios da Marinha ancorados na ilha. Os mais notáveis são os catamarãs de ataque rápido da classe Halbei, do tipo 022, que podem transportar até 8 mísseis antinavios subsônicos. IJ-83. Armas, incluindo sistemas tipo 730, 1130 e HPJ, defendem a ilha. Canhões de convés multiuso de 76 mm, que seriam capazes de proteger as ilhas de aeronaves de voo baixo. Mísseis de cruzeiro e drones em caso de um ataque. Então, parece que a China alcançou seu objetivo de expandir sua influência e aumentar suas defesas em todo o Mar do Sul da China para proteger seus interesses e se preparar para qualquer oposição que possa encontrar. Claro, todo esse investimento em poderio militar não significa muito se a sua ilha afundar no mar. Existem maneiras de impedir que as ilhas artificiais sejam recuperadas pelo mar, mas isso custaria muito dinheiro e recursos. Mas não está claro se a China está disposta a investir mais tempo, homens e esforço nessas ilhas, ou se eles apenas as usarão até que as estruturas desabem no oceano. Para ser justo, a erosão das ilhas levará tempo. A ameaça combinada de tempestades mais fortes devido ao clima, elevação do nível do mar e ondas constantes pode causar danos significativos às ilhas nos próximos anos. Depois, há o fato de que é apenas uma questão de tempo até o Mar do Sul da China experimentar outro supertufão. O último supertufão, chamado Tufão Haiyan, ou Supertufão Yolanda, como é conhecido nas Repúblicas das Filipinas, ocorreu entre 3 de novembro de 2013 e 11 de novembro de 2013, e foi um dos ciclones mais intensos e poderosos já registrados. O tufão causou 6.352 vítimas, deixou 1.771 pessoas desaparecidas e causou danos de 2,98 bilhões de dólares. Haiyan teve ventos sustentados de 10 minutos registrados a 145 milhas por hora e ventos sustentados de 1 minuto a 195 milhas por hora. Essas velocidades são suficientes para derrubar árvores por si só e causar sérios danos a edifícios. E este supertufão passou bem perto da área de oceano aberto, onde a China agora construiu suas ilhas artificiais. Não é difícil imaginar outro supertufão atravessando a região enquanto Pequim não pode fazer nada além de assistir impotente enquanto suas ilhas artificiais são destruídas, eliminando as estações de radar e estruturas que a China acabou de construir recentemente. Mesmo com os planos de evacuação em vigor para salvar a vida das pessoas nelas, com ventos sustentados acima de 160 km por hora e ondas atingindo as ilhas com a força de um caminhão Mack, haveria muito pouca esperança de que os ativos militares da China sobrevivessem ilesos. Na verdade, durante o supertufão Haiyan foi relatado que caíram 19 centímetros de chuva em menos de 12 horas. Ondas de tempestade ocorreram com alturas entre 4,8 e 6 metros. E como muitos dos recifes ao redor das ilhas artificiais da China foram destruídos, as ondas de um supertufão na área hoje poderiam acabar sendo ainda maiores. Neste ponto, parece que há muito pouco que a China pode fazer realisticamente para melhorar sua situação. E a cada ano que passa, as chances de uma tempestade poderosa atingir as ilhas se tornam cada vez mais prováveis. Isso se intensifica com sistemas climáticos mais fortes e frequentes devido ao aquecimento global. Simplesmente, pode ser tarde demais para as ilhas artificiais da China. Como não parece haver um esforço real para consertar as partes de terra que já estão afundando,
é improvável que estejam preparadas para uma tempestade massiva nos próximos anos. No entanto, até que isso aconteça, as bases militares nas ilhas parecem estar operacionais, e a China pelo menos alcançou alguns de seus objetivos de curto prazo.